ok? Vou dar mais alguns avisos rapidinhos e depois a gente vai orar. Lembrando que no nosso terceiro período, um dos pais precisa ficar com os filhos, tá bom? Nós temos um intervalo de 10 minutos, eu quero que vocês respeitem o intervalo. É chato ver pessoas, pessoal, vamos entrar rápido e tudo mais, né? Então, nós temos também, foi colocado no grupo Comunicação da Igreja, perguntas que vocês possam ter dúvidas e querem esclarecimento. Amanhã nós não vamos ter o estudo, ou a continuação do nosso estudo, porque muitas pessoas vão trabalhar. Então o que nós vamos fazer nesse período? Vocês vão compartilhar o devocional de vocês. Ontem teve um, hoje tem mais um. Então amanhã nós vamos ter um tempo de vocês compartilharem o devocional de vocês, praticando Colossenses, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente e assim por diante. E também vamos responder as perguntas, ok? Então tem o formulário online e tem o formulário em papel aqui. Quem quiser preenche, faz a pergunta, porque a gente tem um tempo bom para a gente se preparar para responder as perguntas da melhor forma possível. Então não se esqueçam disso, tá bem? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, louvamos o Teu nome. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o soberano. O Senhor controla, Pai querido, todos os acontecimentos, de todas as pessoas, de todos os seres, ó Pai, e de todas as coisas criadas. Nada, Pai querido, foge do Teu controle. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos fez Teus filhos. E o Senhor usa agora a Tua soberania, ó Pai querido, para revelar a Tua glória e também para cuidar de nós, para moldar o nosso caráter, para suprir as nossas necessidades, ó Pai, e também para nos usar para a Tua honra e Tua glória. Esse plano é maravilhoso. Muitas vezes, ó Pai querido, nós não damos a importância que devemos dar a Ele. Reconhecemos que somos pecadores, precisamos do Teu perdão, ó Pai querido, precisamos da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nos mover a fazer a Tua vontade. E suplicamos, ó Pai querido, que o Senhor faça a Tua obra nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor prometeu voltar para reinar, ó Pai querido, mas antes disso, o Senhor também vai precisar agir nas pessoas que estão desdenhando dos Teus princípios, da Tua palavra, ó Pai querido. A gente sabe que vai ser um período terrível aqui no planeta Terra, mas também pela Tua graça o Senhor vai nos tirar daqui. O Senhor vai nos arrebatar, ó Pai querido. O Senhor vai nos levar para a Tua presença, ó Pai. E nós te levamos também e te agradecemos por esse privilégio, ó Pai. E agora, ó Pai, que nós vamos continuar a estudar a Tua palavra, tentar entender melhor o Teu plano, ó Pai querido, para o futuro. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue operando em nós, ó Pai. Que essas verdades, ó Pai querido, possam fazer com que o nosso desejo de viver para o Teu agrado, de Te servir, ó Pai querido, de testemunhar do sacrifício de Jesus para aqueles que não Te conhecem, que isso, ó Pai querido, se torne mais forte em nós, que nos mova, ó Pai, a cumprir a missão que o Senhor nos deu enquanto aguardamos a Tua volta. Nós suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fornece para nós uma revelação bem detalhada dos eventos, das coisas que vão acontecer aqui no planeta Terra no futuro. E esse futuro pode começar daqui a poucos segundos, se nós formos arrebatados. Isso é muito importante, né? Jesus é o personagem principal do livro de Apocalipse. Na verdade, ele é o principal de toda a Bíblia. Mas no livro de Apocalipse isso é escancarado, né? Nós temos no livro de Apocalipse a descrição de Jesus Cristo agora como um rei. Não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é, ele já cumpriu essa parte da obra dele, e agora Apocalipse apresenta Jesus como voltando para reinar
E para que ele possa reinar, ele precisa destronar Satanás, porque Satanás está influenciando, né, todas as nações. Ele vai precisar destronar os exércitos de seres humanos aqui do planeta Terra, vai precisar destronar reis, né? E Apocalipse vai contar para nós como ele vai fazer isso, como é essa guerra, né? Então é uma guerra de 7 anos, ok? Na qual Jesus está comandando todos os eventos, praticando a sua justiça diante daqueles que o rejeitaram e ao mesmo tempo salvando aqueles que ele ainda escolheu. Então, em Apocalipse, eu digo o seguinte: Jesus não vai entrar em Jerusalém num jumentinho, como já aconteceu, né? Ele vai vir do céu num cavalo branco. Isso não é uma lenda, vai ser desse jeito mesmo, com o exército, né? Simplesmente para assumir o seu trono aqui nesse planeta, segundo o livro de Apocalipse, por 1000 anos. O livro de Apocalipse descreve 4 visões que Jesus revelou ao apóstolo João, para que ele chegasse até nós. Então, são visões que Deus deu para o apóstolo João. Não é algo da imaginação de um velhinho, né, um apóstolo velho no fim da sua carreira, né? Então ele imaginou algo e ele escreveu para nós. O livro de Apocalipse diz que é uma revelação de Deus, do Senhor Jesus. A primeira visão, os primeiros 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a visão da igreja ou das igrejas naquele contexto, o estilo de vida deles. E aquele estilo de vida das 7 igrejas do livro de Apocalipse é o estilo de vida das igrejas espalhadas no planeta Terra hoje. Tem essas características, por isso que se aplicam a nós. A segunda visão, nós começamos a estudar ontem, é o juízo de Deus sobre a humanidade que tem desprezado a Deus. Então a segunda visão tem a ver com os 7 anos chamados de tribulação do planeta Terra, quando Deus vai aplicar a sua justiça, né, a sua ira. Então, essa visão, ela tem 3 fases, ok? São 3 acontecimentos. São os selos, os 7 selos, que nós já vimos ontem, vai um pouquinho mais da metade da tribulação, um pouquinho mais de 3 anos e meio, e depois tem mais 2 acontecimentos, que são 13, vamos dizer assim, juízos derramados no planeta Terra, num período de 3 anos e meio. Então imagina, a primeira fase, né, 6, vamos dizer assim, 6 catástrofes em 3 anos e meio. Nos outros 3 anos e meio, 13. Por isso que é chamado de, a segunda parte, a grande tribulação, que é muito sofrimento no planeta Terra. Então tudo isso, a gente diz que é o derramar dos juízos de Deus, com muita misericórdia ainda. Deus sempre, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque vai haver salvação de pessoas, ok? Lembrando, né, quem é que convence o mundo ou as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Só o Espírito Santo. Então nós não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a retirada do Espírito Santo do planeta Terra. O Espírito Santo, ele vai continuar agindo e vai promover salvação nos escolhidos de Deus, ok? Mas também vai vir muita desgraça. Muito interessante, né? Esse texto de Mateus capítulo 24. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. As pessoas perguntam, né? Mas tanto tempo assim? Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus não abreviasse, se fosse mais do que esse tempo, não ia escapar ninguém. Isso revela o quanto o pecado é ofensivo a Deus. A salvação pela graça pode fazer com que nós não tratemos o pecado com a gravidade que ele realmente é
no nosso relacionamento com Deus. O pecado é algo que ofende a Deus, e esse derramar da ira de Deus revela a justiça dele, revela como o pecado é ofensivo a ele. E aí nós podemos entender, né, como Deus é gracioso para conosco, como Deus é paciente conosco. Mas ao saber disso, isso deve nos incentivar a lutar ferrenhamente contra os pecados, segundo o autor de Hebreus, que tenazmente nos assedia. E fica no nosso pé o tempo todo. Ok? A pergunta, e isso aqui vai ser repetido algumas vezes, que deve estar em nossa mente, à medida que a gente estuda Apocalipse, é: como o conhecimento desses terríveis acontecimentos tem poder de produzir em nós, os salvos, felicidade, estado de bem-estar, libertação das preocupações do dia a dia, como pode produzir em nós alegria inabalável. Por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados, isso é, extremamente felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que observam aquilo que está escrito. Então, como é que ter esse conhecimento, né, meditar a respeito dele, pode produzir alegria em nós, já que a gente vai ver, vamos dizer assim, muita desgraça acontecendo no planeta Terra. Mas a gente vai ver também Jesus agindo. Então a resposta, uma delas, é essa. Apocalipse revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que deve nos levar a ter um temor santo. E se alguém quer uma explicação simples de temor santo, é o que vem depois. A ponto de confiarmos nas suas promessas e instruções, seguindo-as alegre totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Então, como é que você demonstra o seu temor, a sua reverência a Deus? De maneira muito simples. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Conhecendo as Escrituras e lutando para obedecer. E quando cair ou pecar, se arrepender. Tudo isso é o temor santo, de verdade. Né? E Apocalipse pode nos ajudar a isso. Ontem nós começamos a estudar a primeira fase sobre o derramar da cólera de Deus, os 6 primeiros selos. Nós já falei sobre o primeiro selo, só vou lembrar, ok? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco, foi-lhe dada a coroa, e saiu vencendo para vencer. Então essa coroa é uma coroa diferente daquela de Jesus. Esse homem aqui, ou esse cavaleiro, é o anticristo, né? E ele vai ser levantado, e ele vai fazer aliança. Isso que significa saiu vencendo para vencer. Ele vai fazer aliança com as nações aqui do planeta Terra para se unir a ele no projeto que ele tem de falsas promessas de paz e falsas promessas de prosperidade. Por isso ele é chamado também de anticristo. Cristo veio para fazer o quê? Cristo veio para trazer o quê? Paz na terra, veio para trazer salvação, veio para trazer qualidade de vida. Quando ele veio, as pessoas o rejeitaram. E Jesus profetizou que haveria de vir alguém que até o povo judeu ia aceitar, oferecendo a mesma coisa que Jesus oferece, só que oferecendo de forma mentirosa. Então, o anticristo ele vai convencer as nações, muitas nações, e com isso ele vai ter bastante aliados para completar aquilo que ele deseja completar, mas vai ser impedido por Jesus. Segundo selo, e aqui eu vou correr um pouquinho, e só em um dos selos que eu vou gastar mais tempo, tá bom? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Qual é o plano do anticristo? Juntar as nações, prometer paz. Quem é o soberano?
O Senhor Jesus. Então, começa agora, né, Jesus frustrando o plano do anticristo. Então, cavalo vermelho significa guerras. Provavelmente serão guerras civis. Não é guerra aqui, nação contra nação. Por quê? Porque o anticristo já conquistou a confiança dos líderes. Mas o que vai acontecer é que, no meio do povo, vai ter pessoas que não concordam com aquele tipo de liderança. E nós sabemos o que é guerra civil, né? Pessoas lutando entre elas mesmas, ok? Então é isso que Jesus está provocando. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está minando os planos do inimigo, né? De dentro para fora, ele começa a impedir Satanás, através do anticristo, de cumprir o plano que ele tem, ok? Então essa guerra vai tirar a paz na terra. Nós não sabemos por quanto tempo, o texto não diz. Quando vier o terceiro selo, nem sempre o segundo selo também, às vezes trabalha junto, às vezes não, então nós não temos essa informação, ok? Mas vai ser um período em que os seres humanos vão estar por conta própria. Sabe o que é estar por conta própria? Eles não vão conseguir, né, se organizar, ter pessoas que o protegem. Se hoje a polícia tem muita dificuldade de nos proteger, naquela época você pode multiplicar isso ao infinito. Eu fico imaginando, quando a gente assistia antigamente aqueles filmes de bang bang, né? Era terra sem lei, quem é que vencia? O cara que atirava mais rápido, o cara que se unia a um bando de bandidos, quer dizer, a tua proteção estava por tua conta, né? Então esse período vai ser desse jeito mesmo, né? Só que com muito mais gente, tá bom? Eu não sei quantos de vocês já assistiram aqueles filmes do Mad Max. Já viu aquela terra devastada? Dá para a gente imaginar algo parecido com aquilo. É assim que vai ser, né, aqui no planeta Terra nesse período, né? Então é Deus frustrando o plano dos inimigos, ok? Então é isso. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma que de voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: a medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O que é isso? Fome. Onde há guerra, onde as coisas estão, né, se convulsionando, vem a fome. Veja bem como é que começa todos esses selos. O anticristo fazendo acordo com as nações, prometendo paz, prometendo segurança. E Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, comandando todos os seres do universo, impedindo Satanás, juntamente com o anticristo, de cumprir os planos do jeito que eles querem. É Jesus que está conduzindo, como sempre conduziu, a história. É Ele que conduz cada evento. Por que é que Apocalipse foi escrito, e vocês lembram, por um período em que a igreja estava passando por provação, a igreja estava passando por perseguição, cristãos estavam morrendo de verdade. E agora eles ouvem essas verdades. Não, o Senhor Jesus Cristo está no controle. Mesmo que eu esteja sofrendo, estou sofrendo por uma boa causa. É por isso que existem promessas de galardões para aquelas pessoas que, no meio da provação, no meio do sofrimento, permanecem firmes. A igreja daquele primeiro século estava muito, muito mais desapegada desse mundo do que nós. Então, para eles, sofrerem era realmente um grande privilégio. Eu fiz aquela ilustração, né? Aquele soldado super patriota que acredita que vale a pena morrer pela nação. Então, esse tipo de soldado que nós cristãos precisamos ser aqui nesse mundo, prontos para morrer pela obra do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, fome,
Um denário, para vocês terem uma ideia, era o salário de um dia de trabalho. Imagine você trabalha o dia inteiro e você consegue comprar só uma medida de trigo e nada mais. Entende? Aí você tem uma família lá de 5 bocas para comer através do seu trabalho. Então imagine a intensidade da fome aqui, ok? Nós temos amostras de fome e miséria no mundo através dos séculos. Então aqui vai ser muito mais intenso. Lembra aquele período que saía bastante, divulgava-se bastante aquilo que acontecia na Etiópia, a fome daquelas crianças, né? Saiu aquela música lá em favor daquelas pessoas que estavam passando fome e tudo mais. Então você via aquelas criancinhas todas, é isso, né? De maneira muito intensa. Lembrando, Deus está julgando os ímpios. Deus está julgando aquelas pessoas que desdenham dele. Entende? Então agora a gente entende por que o salário do pecado de quem não se arrepende é o inferno. Que o inferno é isso ao infinito. E lembrando, de novo, quando a gente ouve isso, você tem que se lembrar, eu mereço isso. E Deus me salvou disso de graça. A palavra de Deus diz que nossas obras eram trapo de imundícia. Ninguém merece a salvação. Isso deve criar em nós, né, uma gratidão intensa, independente das circunstâncias. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, vocês lembram na mensagem de ontem, quem não esteve aqui, quem é que comanda isso? É Jesus, é o Cordeiro, é Ele que controla. É Ele que abre os selos no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. É Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que está preparando todos os acontecimentos para reinar na terra. Ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio de feras da terra. Então, nós temos aqui agora morte, resultado da fome, resultado da guerra, e agora de ataques de animais. Por que o inferno o acompanha? Esse juízo é sobre quem? É sobre aqueles que estão rejeitando Jesus. Então, além daquele sofrimento, depois da morte, o salário do pecado é o quê? Inferno. É por isso que o inferno está acompanhando. É por isso que nós temos aqui uma amostra de como é a eternidade fora do céu, como é a eternidade no inferno. Isso tudo nos revela de novo o quanto o pecado é ofensivo a Deus. Não tem pecado que você comete que você nem percebe o quanto ofende a Deus? Às vezes está tão acostumado. O Apocalipse foi escrito para que a gente tenha uma visão adequada, né, do que é a santidade de Deus e de como nós o ofendemos como filhos de Deus quando pecamos. Isso deve nos ajudar a produzir em nós um arrependimento, né? Se fosse hoje, 1,5 bilhão de pessoas morreriam nessa primeira fase. Todos aqui nesse contexto descrentes, né? Então, como esses acontecimentos podem produzir em nós alegria inabalável? Temos diante de nós a descrição do que o pecado merece e do que Deus nos livrou. Consegue? Sabe? Você está livre disso? Então imagine se você está lá sofrendo perseguição, sendo chicoteado, ou talvez, né, à beira da decapitação, como Paulo foi, que teve o seu pescoço cortado ao meio, assim, né, morreu. Mas imagine você enfrentando isso por causa do Senhor Jesus, lembrando do que Ele te livrou. Ele não está te livrando das chicotadas agora.
Mas quando você lembra daquilo que Ele te livrou, da eternidade, você consegue entender como é que aquelas pessoas enfrentavam isso como verdadeiros heróis, como isso podia produzir num salvo de verdade e arrependimento. Nossa, é uma ofensa muito grande a Deus, desejo de contribuir com Deus na santificação. Foi por isso que Apocalipse foi escrito. Quinto selo. Agora a cena sai do planeta Terra. Agora nós estamos tendo uma visão do que está acontecendo ao mesmo tempo lá no céu. É uma cena celestial aqui, não é? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui é os mártires da grande tribulação. Os Estevão da grande tribulação. Existem os Estevãos da igreja. Os Estevãos da igreja já foram arrebatados, já estão lá. Agora são aqueles que estão morrendo durante a tribulação. Na tribulação, para as pessoas poderem viver naquele contexto, eles vão ter que aceitar uma marca, que é a marca da besta, tal da 666, que sem isso eles não podem comprar, sem isso eles não têm como viver, não tem como se sustentar. Então fica fácil identificar quem são os cristãos daquele contexto. E eles vão sofrer forte perseguição, muito parecido com aqueles que os irmãos do primeiro século da igreja sofreram. E aqui nós temos uma prova, né? Quando a pessoa morre, vai para onde? Né? Vai direto para o céu e está lá conversando. Até quando? Né? Uma expressão, né? Isso vai acabar esse sofrimento e assim por diante. Né? Então, a gente vê aqui que pessoas vão ser salvas no período da tribulação. Será um período muito terrível, né? Pela graça de Deus, nós não nascemos, não vamos viver naquele período, né? Mas irmãos nossos, hoje, em alguns países, vivem esse tipo de perseguição. Cristãos hoje ainda estão morrendo por causa do Evangelho. E eles têm galardões que a gente não vai ter. Entendeu? É importante a gente entender isso. Por outro lado, cada um de vocês e cada um de nós, ok? Se formos fiéis em testemunhar a respeito do Senhor Jesus, a gente vai sofrer algum tipo de perseguição. Às vezes uma perseguição moral, às vezes física, né? E aí você vai precisar imitar essas pessoas. Nós vamos precisar imitar essas pessoas. Na verdade, eu tenho um pensamento, e agora eu vou abrir um parênteses, tá bom? Eu não sei se esse pensamento é meu ou é de Deus, mas cada um tem que avaliar. Eu creio que nós hoje não sofremos perseguição porque somos frouxos em relação à pregação do Evangelho. É um pensamento meu, irmãos. Não estou dizendo assim, diz o Senhor. Eu estou falando de mim, inclusive. Muitas vezes, numa determinada situação, né, eu deixei de falar do Evangelho. Será que aqui eu vou ser muito grosso? Será que aqui... Eu digo, quando eu volto para as Escrituras, eu falo, não é assim. Não é? Então, esse negócio de ser politicamente correto, a gente já está tomando cuidado. Talvez, não sei, irmãos, pensem, tá bom? Só estou dizendo, pensem. Né? Foi muito interessante quando eu, talvez outras pessoas, se lembram do testemunho que a Silvia deu no domingo. Né? Do jeito que a pessoa falou, não é bem assim.
Precisa de uma certa coragem para você chegar. A pessoa está falando de alguém, né, que morreu próximo há pouco tempo, e a pessoa está lá no céu, não é bem assim. Imagina o que poderia ter tido de resposta, né? E eu falei, nossa, é assim mesmo que a gente tem que fazer, né? No mínimo assim mesmo, né? Pode ser até mesmo de maneira mais severa, mas pense nisso, irmãos, né? Acho que a gente está se protegendo de uma forma que Deus não gostaria. E talvez é por isso que muito descrente gosta da gente. Não sei, pense, tá bom? Esse selo, o quinto selo, também lhe mostra o segundo propósito da tribulação. O segundo propósito da tribulação também inclui a restauração de Israel. Lembra? Israel, ele foi colocado numa prateleira porque rejeitaram o Messias. Essa rejeição do Messias faz parte do plano de Deus, porque ele queria nos salvar, né? Mas Deus fez uma promessa para Israel. Isso não é para sempre. Então Romanos diz, assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E aí Daniel fala também sobre isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então a promessa feita 530 anos antes de Cristo vai ser cumprida aonde? No livro de Apocalipse. De novo, justiça de Deus e também misericórdia durante esse período da grande tribulação. Ok? Nessa época aqui, a maioria dos convertidos, não todos, mas a maioria dos convertidos serão judeus. Haverá conversão de gentios também, de outras nações, e no final da tribulação, toda a nação de Israel que estiver viva naquele momento vai ser convertida ao Senhor Jesus. Porque essa é uma ação de Deus através do Espírito Santo. Irmãos, Deus é sempre justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele tem essa capacidade. Ok? Mas, esse período aqui, vai haver uma perseguição, e os que forem convertidos vão sofrer bastante. É uma perseguição que não houve nem no primeiro século e segundo século da igreja. Então, aquilo que aconteceu no primeiro e segundo século da igreja, o que tem acontecido hoje em alguns países muçulmanos, né, perseguindo cristãos, ok? Não chega aos pés do que vai acontecer nesse período. De novo, se não tivesse sido abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, isso é, por causa daqueles que Deus escolheu, é que foi abreviado esses dias. Mostrando que até esse tipo de situação é controlada por Jesus. Ok? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Vocês julguem se é do Senhor ou não, tá bom? Para a nossa geração, que é frouxa em relação a correr riscos para pregar o Evangelho, que se preocupa mais em seguir a lei dos homens do que as ordens de Deus, se tornar um mártir pode ser visto como uma burrice. Mas quem acredita nos galardões e ama a Jesus mais do que a si mesmo, ser um mártir por amor a Cristo é uma honra e um privilégio. A gente ouve, né, as conversas, né, que a gente está quando está em rodinhas e tudo mais, né? Agora, vocês lembram de Estevão? Lá nós temos uma descrição inspirada por Deus, né, de alguém que estava morrendo pelo Evangelho do jeito que deveria morrer. Em Atos capítulo 7. Eu quero ler para vocês esse texto, mostrar a ousadia de Estevão. E fique imaginando agora, se você fica sabendo que qualquer pessoa da igreja, numa roda de descrentes, usasse esses mesmos termos, se nós talvez não seríamos capazes de dizer
que ele que está pregando o evangelho está sendo insensível e provocando a própria morte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós vivemos numa época em que parece que os cristãos são mais perseguidos pela própria igreja do que pelos descrentes. Olha só, versículo 51, não dá para ler tudo, mas olha como ele está falando com aqueles homens. Homens de dura cerviz. O homem está lá, né, pregando o evangelho para aquele povo. Ele sabia que aqueles homens já haviam crucificado Jesus. Se você está numa situação dessa, você quer fugir disso aí. Não quer nem... Mas ó, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Essa palavra é, vocês não se arrependem de jeito nenhum. Incircuncisos de coração e de ouvidos, que nem quer ouvir. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeste os vossos pais, também vós fazeis. Hoje, em muitas igrejas, palavras nas pregações como pecado, como inferno, como condenação, você não ouve mais essas palavras. Dentro das igrejas e das pregações. Muitas igrejas eliminam, diz que isso é ofensivo ao visitante. Então, aqui Estevão, né, se fosse, ia ser acusado por nós. Você é louco, você está espantando, como se a salvação depende, né, do ser humano e não da ação do Espírito Santo. Ele fala de condenação, versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele está atacando de frente o pecado deles e o pecado que os antepassados deles cometeram, que eles estavam cometendo também. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele está pregando, ele está dizendo, vocês assassinaram Jesus. Na cara assim, não está nem preocupado se está... Né? E ele está sendo aqui movido pelo Espírito Santo. Né? Ouvindo isso, enfureceram-se e no seu coração rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Talvez no nosso contexto a gente ia dizer que Estevão é um lunático, é um fanático. Talvez nós estávamos aqui dizendo que ele não valia para nada. Lá no céu, a visão era diferente. Entendeu? Ele viu o céu e lá no céu Jesus estava esperando ele em pé. É um cristianismo diferente do meu? Do meu é. É um cristianismo diferente do seu? Né? Por isso que Apocalipse foi escrito para pessoas que estavam sofrendo e essas pessoas estavam dizendo, vamos morrer, mas eu vou morrer por quem merece morrer, pelo meu Senhor, pela obra que Ele me deu para fazer. E eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, no céu, né? Estevão é um herói. Na terra, eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, fizeram aquilo que ele falou que já faziam. E unânimes arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Paulo estava lá, também fazendo isso. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essa palavra adormeceu. Morreu do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu na cruz. Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão igualzinho. Muita gente fala, não, mas Jesus lá na cruz é Deus homem. Bom, Estevão era homem que nem a gente. Com velha natureza que nem nós. Com medo que nem a gente. Pensa que ele falou isso e no coração dele ele não estava sendo tentado pelo medo. Estava, lógico que estava. É ser humano. Se Estevão vivesse nos dias atuais,
ele seria criticado pela maioria dos cristãos. Eu tenho certeza disso. Porque eu ouço também comentários nas rodinhas. Diriam que ele era insensível, que ele morreu por burrice, e até ser acusado de falta de amor pelos descrentes. Pelos próprios cristãos ele ia ser acusado disso. Será que não? Pense, se eu estou falando. Pense se é Pierre ou se é Deus usando essa casca que não presta para muita coisa. Pense, só isso. Eu vou usar uma frase aqui, porque eu já ouvi isso. O meu objetivo, irmãos, não é ministrar culpa. Isso quem faz é o Espírito Santo. Quando você se sente culpado de verdade, não é a pregação, não é a pessoa que está te aconselhando, é o Espírito Santo. Porque só Ele tem esse poder de colocar culpa mesmo, né? que causa arrependimento, né? Pelo menos. Né? Mas eu creio que cada um de nós, eu estou me incluindo aqui, irmãos, eu estou no mesmo barco que vocês, eu faço parte dessa geração. Eu tenho que ficar toda hora pensando na minha mente, é assim mesmo? Estou pensando certo? Né? Mas eu creio que cada um de nós deve se perguntar como a verdade que Jesus ensinou em vários textos é uma realidade na nossa vida. Que textos? Eu vou ler alguns. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nada é mais importante do que ser discípulo de Cristo. Nem a nossa família é mais importante do que ser discípulo de Cristo. Outro texto. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Pense nisso e deixe Deus conduzir. Não é? Essas pessoas aqui estavam morrendo, é uma profecia daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Foi escrito para pessoas do primeiro século que já estavam sofrendo esse tipo de perseguição, né? E a pergunta é, como o fato de pessoas que vão se render a Jesus, tá lá, eles vão já tem pessoas que vão se render a Jesus e agora aqueles que estão sofrendo perseguição estão ouvindo o que vai acontecer, né? Nossa, as pessoas naquela época vão se render a Jesus, elas vão ser mortas. Como é que isso vai produzir alegria inabalável? Imagine agora, você está lá, como é que isso vai produzir alegria em você saber que pessoas, naquele contexto, que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vão ser perseguidas e vão ser mortas? Como isso vai produzir alegria em você? É uma pergunta interessante, não é? Acho que a resposta está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 a 26. Olha o que Jesus disse. Agora, isso aqui Jesus disse para nós, a igreja. Ok? Bem-aventurados sois. Olha qual é a palavra, bem-aventurados. Felizes. Pessoas que vão viver despreocupadas nesse mundo. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsares da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Está dizendo, olha, vocês são felizes quando isso acontecer, e quando isso acontecer, pula de alegria, porque vocês estão dentro da vontade de Deus. E ele diz aqui, regozijar, a palavra regozijar é pule de alegria naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. O problema, irmão, é que a gente quer din-din aqui e não quer galardão no céu. A gente quer viver aqui o máximo que a gente pode, mas não quer galardão no céu. A gente quer
a gente corre atrás de coisas desse mundo que vai ficar aqui, que no máximo a gente vai desfrutar por 40 ou 50 anos. E a gente não está nem aí para galardão no céu. Essa é a verdade. E eu estou dizendo para vocês porque na minha mente eu tenho que ficar lembrando disso o tempo todo. Porque eu sou igual. As coisas aqui me atraem. Porque as coisas aqui eu recebo mais rápido. Lá no céu eu não sei quando vai ser. E nós somos uma geração imediatista, não somos? E cada vez mais. Não é? A gente quer as coisas agora cada vez mais rápido. Antigamente você fazia uma compra na internet, se chegasse uma semana, você pulava dessa altura da alegria. Agora, se não chega no dia seguinte, você já está achando ruim. Imediatismo. Entende? E Deus escreveu isso para que a gente possa treinar o nosso coração na verdade. A gente acredita em mentira. A gente acredita que vale mais a pena se arrebentar de trabalhar aqui, para ter o que você quer aqui. E quanto mais você se arrebenta para trabalhar aqui, menos tempo você tem para Deus. E menos tempo, e menos risco você vai querer correr. Para não perder o emprego, para não perder a sua posição, para não perder amigos. Nós somos imediatistas. Eu sou imediatista. Não estou falando só de vocês não, gente. Aqui nós somos... essa cultura satânica foi conduzida para o mundo e a gente entrou nessa cultura e agora a gente precisa ficar expurgando isso da nossa vida. Isso é santificação. Eu não sei o que vai acontecer quando acabar esse acampamento. Mas eu não quero ser o mesmo homem, e nem o mesmo pastor, e nem o mesmo marido, e nem o mesmo pai que eu fui até hoje. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser mais parecido com o que Deus quer. E espero que Deus faça por misericórdia na minha vida e na vida de vocês também. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam com seus pais, com os falsos profetas. Irmãos, somente a certeza de que é um grande privilégio ser um Estevão é que vai produzir em nós alegria no meio do sofrimento e não ter medo de correr riscos para falar do Evangelho, mas não somente falar, viver o Evangelho. Viver o Evangelho, irmãos, é um tapa na cara do descrente. Entende? Então é isso que Deus espera de nós. Então somente o desejo de ter galardões de verdade, sabendo que esses galardões, apesar de serem coisas boas que vai acontecer na nossa vida, nós vamos colocar aos pés de Cristo. Lembra os 24 anciãos de ontem? Está aqui, está aqui a prova do meu amor ao Senhor. Imagine você chegar lá. A gente tem vergonha, às vezes, de chegar num casamento ou no aniversário de mão vazia. Mas não temos vergonha de chegar de mão vazia diante de Deus naquele dia. É engraçado isso. Não, é desgraçado isso. Não é, é uma desgraça mesmo. Apocalipse foi escrito para enfatizar que para se ter uma alegria inabalável no meio do sofrimento, é preciso ser um salvo comprometido com o cumprimento da missão e ser uma incansável e destemida testemunha do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior ambição, ou talvez a única ambição, porque a Bíblia diz que é impossível servir dois senhores. É impossível agradar o mundo e agradar a Jesus. Impossível. É impossível. Pensem nisso. Quero terminar com esse texto, essa parte, né? 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo, um grande exemplo. Lembra? Ele estava lá crucificando, apedrejando Estevão. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus,
mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornaste muito amados de nós. Filipenses também diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Falar é fácil, a gente até sabe decor, mas Paulo vivia isso. Essas profecias de Apocalipse foi dada para ouvintes que naquele contexto estavam passando por grande tribulação. Era alimento de leão, era combustível, o corpo deles era combustível, eram queimados como tochas no Império, lá no Império Romano. Eles tinham que fugir, crianças e adultos eram jogados em tachos de óleo fervente. Foi escrito para esse tipo de pessoas, de cristãos, para ajudarem eles a terem alegria no meio disso tudo, porque tem uma promessa, que eles vão receber essa recompensa na eternidade. E a recompensa é mais do que a vida eterna, porque a vida eterna já está garantido, é pela graça. Pensem nisso, amados. Não sei, meu tempo está... Estou no tempo, né? Tá. Beleza. Sexto selo. Quando vi, o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Continuando, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos e poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, e nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Pegou, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É uma visão que agora está afetando o céu e abala a terra. O maior problema para a interpretação aqui é que a maior estrela, segundo os entendidos, é 1000 vezes maior do que a Terra. A menor estrela é 1000 vezes maior do que o planeta Terra. Então, será que essa estrela, essas estrelas que estão caindo, né, é literal? Alguns dizem, pode ser meteorito, né? A maioria dos intérpretes afirmam que é uma figura de linguagem que se refere a demônios, na qual o termo estrela é muito usado na Bíblia para se referir ao diabo e aos demônios. Então, uma possível interpretação, que é a minha preferência, é que, na verdade, Deus abriu onde estão os demônios e deixou os demônios vir aqui e atormentar os homens, atormentar as pessoas. Não é? Por exemplo, em Isaías capítulo 14, versículo 12, Satanás é chamado de estrela. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Apocalipse capítulo 12 se refere ao diabo e aos seus anjos caídos também como estrelas. Está lá, ó. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais a lançou sobre a terra. Então, no capítulo 12, com certeza são demônios. Não é? Então, aqui, uma boa interpretação é tormentos intensos, ok? Que, de alguma forma, abala o céu, abala a terra, abala os seres humanos, causam convulsões na natureza, não é uma época difícil de se viver, ok? Então, pode ser demônios. Se a gente for interpretar estrelas, tem que ser meteoritos, ok? Mas nós não devemos nos preocupar com a interpretação das figuras de linguagem. Vocês se lembram? O que nós temos que focar é o que é literal, o que é que vai acontecer com o ser humano, porque esse é o objetivo, né? Deus está mostrando o que vai acontecer com os seres humanos. E o que vai acontecer com os seres humanos é isso. Medo, olha, lá se esconderam da face,
chegou o dia, a gente prefere morrer, né? As pessoas agoniadas, fugindo de casa, se escondendo em vários lugares para fugir desse contexto todo. Isso é literal. Tá bom? O que é literal é o sofrimento que isso vai causar nos seres humanos. Então, não vamos nos desgastar em tentar descobrir as figuras de linguagem. Veja o que Deus está planejando e o motivo que é juízo sobre aqueles que estão desdenhando do Messias. Eu tenho mais 10 minutinhos, é isso? Apocalipse capítulo 7, nós temos aqui um parênteses, tá bom? Nas revelações. Aqui tem dois assuntos o que vai acontecer nesse período de 7 anos, ok? Não significa que vai acontecer exatamente agora, depois do 6º selo. É um parênteses, é uma informação daquilo que vai acontecer, ok? Durante os 7 anos da grande tribulação. O primeiro é os selados de Israel, tá bom? Os selados de Israel, as pessoas escolhidas do povo de Israel para serem salvas como resultado, né, da pregação de 2 testemunhas, ok? Todos os intérpretes que interpretam literalmente o livro de Apocalipse afirmam que isso vai acontecer logo no começo da tribulação. Logo no começo da tribulação, Deus já tem alguns escolhidos especiais que vão testemunhar no planeta Terra sobre o Senhor Jesus, ok? Então aqui nós temos os 144 mil judeus que serão os missionários da Terra. Eu não vou ler. Lembra que eu falei? Algumas partes eu vou dar ênfase e outras a gente vai ter que passar, porque nós não temos tempo. E o segundo é a perseguição dos santos na grande tribulação. Então, capítulo 7, versículo de 9 a 17, nós temos informações mais detalhadas de como vai ser a perseguição nos salvos daquele período. Ok? O 7º selo, também, capítulo 8, versículo de 1 a 2, vai mostrar que o 7º selo, na verdade, são agora os próximos 7 flagelos que vai chegar. Então, nós vimos 6 flagelos. Não existe o 7º selo como flagelo em si. Por quê? Porque o 7º selo, na verdade, são os próximos flagelos, os próximos 7. Ok? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. O 7º selo são as próximas 7 trombetas, as suas calamidades. Já estamos no meio da tribulação, um pouquinho para frente, que vai ser derramado sobre os seres humanos na segunda metade da tribulação, isso é nos próximos 3 anos e meio. E encerrando esse nosso primeiro período, tem um resuminho aí dos 7 selos, que vocês têm na apostila de vocês também, ok? No fim de cada dia, eu estou colocando no grupo Comunicações, que está todas as pessoas que estão frequentando a nossa igreja, eu estou colocando esses slides. Estou colocando lá, porque está mais completo do que a apostila. Quando terminar o retiro, eu vou pegar simplesmente a minha apostila, que tem as minhas anotações, não tem tudo que eu falei aqui, porque o que eu falei aqui tem coisa que nem está aqui, tá bom? Mas muito mais completo eu também vou passar para vocês terem lá e quando quiserem estudar, ou reler, ou reavaliar, tá bom? Intervalo, daqui 10 minutos vocês voltam, por favor.